bons. Então, se Ele está em todos os lugares, uma coisa que eu preciso aprender: como eu adoro ao Senhor na igreja, eu adoro ao Senhor em casa. Como eu trato as pessoas na igreja, eu trato as pessoas em casa. Como eu reverencio a Deus na igreja, eu também o reverencio em casa. Isso é se sujeitar. E nós estamos vivendo dias que as pessoas não querem nem se sujeitar a Deus. Querem fazer o que querem. E uma das coisas que eu aprendo aqui é: eu preciso ter temor no meu coração. Eu preciso lembrar lá de Eclesiastes, a qual diz que tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. De tudo que ouvimos, de tudo que vemos, mas muitas vezes não temos feito isso. Temos feito do nosso jeito, da nossa maneira. Então, o que Paulo está tentando dizer: aprenda a se sujeitar, aprenda a se submeter, aprenda realmente a ouvir o que as pessoas têm para passar. E ele continua dizendo: porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Todas as autoridades que tem, todas as leis que foram criadas, todas essas autoridades, elas foram colocadas para que nós viéssemos obedecer, para que nós viéssemos se sujeitar e dizer: não, eu preciso ouvir, não, eu preciso cumprir. Mas muitas vezes não cumprir, porque isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Entendeu, irmãos? Ou seja, sem querer, eu trago condenação sobre a minha vida. Sabe quando eu digo: quem que é essa autoridade aí? Quem que é essa pessoa aí? Nós vemos que as pessoas estão aprendendo, sabe, desrespeitar quem? As autoridades. Não respeitam mais o professor, não respeita a polícia, não respeita o poder legislativo, não respeita ninguém. E o que eles fazem com tudo isso? A Bíblia diz assim, que eles trazem condenação sobre si mesmo. Sem querer, somente ao desobedecer, somente ao desrespeitar, eles estão trazendo condenação sobre si. Eles estão trazendo maldição sobre a sua vida sem eles quererem. É por isso que a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Se eu fizer o errado, se eu andar o errado, a maldição não vou ver hoje e nem vou ver amanhã. Mas entenda uma coisa: um dia a condenação ela vai vir. Então o que eu preciso aprender com tudo isso? Eu preciso aprender, eu tenho que me sujeitar. Por que você está se sujeitando? Porque eu não quero trazer condenação sobre a minha vida. Eu prefiro me sujeitar
e ser abençoado do que resistir e ser amaldiçoado. Só que isso as pessoas não entendem. Elas querem fazer o quê? Do jeito deles. Entenda que Paulo, olha quando Paulo escreveu isso daqui. Há quase 2000 anos atrás. Olha quanto tempo de instrução, de demonstração, e muitas vezes nós não colocamos em prática. Ficamos bravos com as autoridades, queremos xingar as autoridades, nos revoltamos contra a autoridade. E o que a Bíblia diz? Não resista à autoridade. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus. E o que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque as autoridades não são terror para as boas obras. Sabe por que eu resisto à autoridade? Porque eu quero fazer o que é errado e não quero que ninguém me cobre. Eu quero andar errado e não quero que ninguém fale nada. Eu quero fazer o errado e não quero que ninguém venha lá me dizer que está errado. Só que essa ordenança já foi constituída. As autoridades já estão aí. Então, se você fizer errado, elas estão aí para cobrar. Mas como eu não quero ser cobrado, porque eu quero andar errado, o que eu faço? Eu me revolto contra a autoridade. Eu digo que a autoridade está errada, eu digo que a autoridade, eu não vou obedecer. Porque a autoridade não é terror para as boas obras. Ela é terror para as más obras. O que eu preciso entender é que as autoridades, elas estão aí para cobrar, para dizer o que é certo, o que é errado. Mas eu quero mudar? Não, eu quero fazer o que? O errado. Então o que eu faço? Eu tento mostrar que as autoridades que estão aí, elas não estão fazendo a coisa certa. Eu tento inverter o papel na sociedade e demonstrar que as autoridades estão erradas e quem está fazendo errado está certo. Eu tento demonstrar, eu tento contrariar. Em vez de eu zelar pelas autoridades, o que eu faço, eu mostro que elas estão erradas, que tomou uma atitude errada, que fez uma coisa errada. Então elas não estão capazes de julgar nada. Mas a Bíblia diz que as autoridades, elas só são terror para quem comete as más obras. Para mim, para você que deseja andar no caminho certo, a Bíblia diz que elas não são. É por isso que muitas vezes andamos com pessoas, ouvimos pessoas, e sabe o que eles querem fazer? Eles querem colocar as autoridades debaixo. Não, as autoridades não prestam, as autoridades não servem, as autoridades estão tudo errado, o governo está errado, o prefeito está errado, a polícia está errado, está tudo errado. Agora, imagine só. O mundo já está do jeito que está com essas autoridades. E se não tivesse nenhuma autoridade? Se cada um fizesse o que quisesse, o que seria de nós? Sabemos que se nossa casa é roubada, quem nós vamos chamar a polícia? Se temos alguma coisa, fomos defraudados com alguém, nós vamos no juiz levar uma causa. Por quê? Porque eles são autoridades. Mas se não tivesse eles, quem queria socorrer? Quem queria ajudar? Mas é isso que nós não entendemos. E é isso que muitas vezes a sociedade ela tenta tirar o louvor das autoridades. Como diz nesse texto,
Porque os que resistem, não resistem para as boas obras, mas para as más obras. Quer tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terá louvor dela. Você não quer ter medo da autoridade? Faz o bem e você terá o que? O louvor das autoridades. Só que é isso que muitas vezes as pessoas não querem. Elas não querem fazer o bem para ter louvor. Elas querem fazer o mal e não querem que ninguém corra. Elas querem fazer o mal e não querem ninguém que diz assim: olha, está errado, não é assim. Vai ter um castigo, vai ter uma condenação, vai ter uma cobrança. A pessoa quer fazer e ainda quer achar que está certo. Mas é por isso que nós amamos a palavra de Deus, porque ela sempre está aqui para nos mostrar qual é o caminho certo. E no 4 diz assim: porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigo, para castigar os que fazem o mal. Ou seja, as autoridades não é para castigar os que fazem o mal, é para castigar os que fazem o mal. Então por que muitas vezes eu não vou temer e vou me sujeitar à autoridade? Se eu estou fazendo o que é certo, se eu sou um cidadão de bem, se eu quero andar no caminho certo, se eu quero deixar a mentira, se eu quero deixar o engano, se eu quero deixar a prostituição, se eu quero deixar de enganar as pessoas, de passar a perna nas pessoas, de roubar pessoas, se eu só quero fazer o que é certo, eu só vou ter louvor delas, eu não vou ter condenação. Mas sabe o que eu entendo nessa palavra? É que muitas pessoas não querem mudar as suas atitudes e não querem que ninguém cobre, porque cada um se acha senhor da sua própria vida. Mas as pessoas esquecem que não tem como. Neste mundo há leis e autoridades, e querendo ou não querendo, nós temos que nos sujeitar a elas. Aceitando ou não aceitando, nós teremos que nos sujeitar a elas. Gostando ou não gostando, nós teremos que nos sujeitar a elas. Porque se não nos sujeitarmos, nós seremos castigados. E muitas vezes, sabe que olhamos o castigo, mas não olhamos o que fizemos antes do castigo. Nossa, olha ali, aquela pessoa foi castigada, aquela pessoa está presa, aquela pessoa até isso, até aquilo. Mas ninguém viu o que ela fez antes para ela estar naquela situação. Só vê quando a pessoa está na situação. Então entenda que a Bíblia diz que essas autoridades são para o nosso louvor. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É aqui que entra a diferença da pessoa que quer obedecer às autoridades pela consciência e o outro quer obedecer à autoridade pelo castigo. É por isso que de vez em quando você vê a polícia andando na rua, ela fala: encosta aí, coloca a mão na cabeça. A pessoa vai lá, encosta, coloca a mão na cabeça e faz tudo o que a polícia pede. Só que quando a polícia vira as costas, ele volta a fazer tudo que está errado. E por que ela não desobedeceu na frente? Porque teria um castigo. Ele poderia ser preso, poderia dar desacato à autoridade, poderia acontecer alguma coisa ali que era um castigo para ele. Então, assim, eu quero me livrar do castigo. Então, a hora que ela aparece, as autoridades
autoridades, ela obedece. Na hora que a autoridade desaparece, ele volta a fazer tudo. E é por isso que a Bíblia diz que tem uns que querem se sujeitar pelo castigo, outros não, pela consciência. A autoridade não precisa estar presente para me fazer o certo. A autoridade não precisa estar presente para me tomar a decisão certa. A autoridade não precisa estar presente para me andar no caminho certo. Por quê? Porque a minha consciência, ela sabe o que é certo e o que é errado. E ninguém precisa ficar falando o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Porque a minha própria consciência, ela vai me condenar ou me absolver. É por isso que quando eu estava meditando, eu entendi muito aqui sobre o vertigo. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A sujeição pelo castigo, mas também a sujeição pela consciência. Qual que é a minha sujeição diante das autoridades? É com medo do castigo? Não, na presença eu não posso falar, na presença eu não posso fazer, na presença eu não posso tomar nenhuma decisão, na presença não é pela consciência, não tem ninguém aqui, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Não tem ninguém aqui me cobrando, mas eu continuo fazendo o certo. Eu sei que não pode roubar, eu sei que não pode mentir, eu sei que não pode enganar, eu sei que não pode defraudar, eu sei que não pode fazer o que é certo, então eu vou continuar. Porque a minha consciência é aquela que me condena ou que me absolve. Como que está a sua consciência? Como que está a sua consciência diante de toda a situação ou diante de todas as circunstâncias da vida? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, aonde você vai, será que a sua consciência ela está tranquila ou ela está agitada? É isso que muitas vezes nós devemos perceber. É por isso que ele termina assim. É por essa razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto. Tributo nada é, mas é o que de nossos impostos. Pagamos os nossos impostos. Não, mas o prefeito vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai roubar, não importa. O que ele vai fazer, o importante é o que é a minha consciência, que eu estou fazendo o certo. O que a outra pessoa vai fazer, não cabe a mim. O que cabe a mim é se sujeitar e fazer o certo. Porque eu sei que esse é o certo a fazer. Eu tenho que pagar imposto, então eu vou pagar. Não, mas não vai retornar, não importa. Ah, a pessoa vai roubar, não importa. A pessoa vai fazer errado, não importa. Não importa eu fazer a minha parte. E sabe o que eu não quero? Fazer a minha parte. Dando sempre desculpa que alguém não vai fazer a parte dele. Dando sempre desculpa de cobrar, não, aquele lá na frente não fez a parte dele. Primeiro eu faço a minha. Sem me importar se o outro vai fazer a dele ou não. Se eu tenho que fazer, então eu faço. Se eu tenho que pagar, então eu pago. Porque essa é a lei que é da minha consciência. Eu não faço pelo castigo, eu faço pela consciência. E tudo aquilo que eu faço pelo castigo ou eu faço pela consciência? Eu faço para não ser castigado, ou eu faço porque eu digo, não precisa ninguém me castigar, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu não posso falar, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei aonde eu não posso ir, eu sei o que eu não posso tocar. E mesmo que todos digam, isso é o certo, você diz, não, é errado. Porque essas autoridades proíbem, é errado.
Se as autoridades falam para não fazer, é errado. Se as autoridades dizem assim, não é legal, é ilegal, é errado. Então não vou fazer. Mas o que as pessoas querem fazer o quê? É satisfazer os seus desejos. Independente se é legal ou ilegal. Independente se é certo ou se é errado. Não importa. Eu vou satisfazer o meu desejo, está tudo certo. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que vai trazer condenação sobre si, vai trazer maldição sobre a sua vida. Então não sei o que vai acontecer amanhã. Eu prefiro obedecer e estar protegido, estar debaixo das potentes mãos do Senhor, estar sendo guardado por Ele, para que Ele venha o quê? Nos livrar de todo o mal. E é por isso que Ele termina dizendo: pois dai cada um o que é devido. Dai cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Entenda que ele está falando sobre autoridade. Ele não está aqui dizendo sobre comportamento. Sabe por que nós não aprendemos a obedecer, a sujeitar as autoridades? Porque nós não olhamos ela como uma autoridade, nós olhamos ela como um comportamento. Não olhamos sobre o que está sobre a vida dele, olhamos como sobre o que ele se comporta. Não, ele é autoridade, mas ele não se comporta como autoridade. Não, ele é autoridade, mas o comportamento dele não diz que ele é autoridade, não importa. O que a Bíblia diz para mim e para você não é julgar o comportamento das pessoas. É a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem temor, temor. Eu tenho que dar. Dar a cada um que é devido, independente do seu comportamento. Eu apenas estou fazendo a minha parte para não trazer sobre mim o quê? Condenação. E é isso que eu preciso entender. Não analise o comportamento de ninguém. Não analise as atitudes de ninguém. Sabe o que eu devo analisar? É a autoridade? Está tudo certo. Eu não vou resistir nenhuma. Eu vou fazer o que é certo. Porque eu não quero trazer sobre mim condenação. Não importa o que ela vai fazer. O importante é o que eu vou fazer. Mas sabe por que não conseguimos fazer? Porque vivemos em uma sociedade que todos se preocupam com o que o outro está fazendo e se esquecem do que ele deve fazer. Ele não cumpre nem o seu papel e ele está preocupado com o papel do outro. Não, mas ele não está cumprindo. E por ele descumprir a sua parte, ele joga a culpa no outro, porque o outro não cumpriu. O que Paulo está querendo dizer: dai a cada um que é devido. Esqueça o comportamento, esqueça quem é, faça a sua parte. Esqueça a parte dos outros. E nós vemos que ele termina assim: a ninguém levais coisa alguma a não ser o amor. A ninguém levais coisa alguma a não ser o amor. Eu não posso dever sujeição a ninguém. Eu tenho que dever o amor. Então eu quero que você entenda com essa palavra e compreenda que eu preciso fazer a minha parte. Parar de olhar o que as pessoas estão fazendo. Parar de olhar o que a mídia muitas vezes faz. Parar de olhar o que as pessoas estão falando e dizer: não importa o que você fala, eu tenho que fazer a minha parte. Por quê? Porque eu não me sujeito por causa do castigo. Eu me sujeito por causa da minha consciência. E se a autoridade diz que não pode, a minha consciência me condena e diz: não pode, então eu vou fazer o certo. Só que é isso que as pessoas não querem. Preferem olhar como as pessoas se comportam e dizer assim: não, mas essa aí não merece
que eu seja sujeito, faz tudo errado, faz tudo de qualquer jeito, aí você já está julgando. Esquece que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então, o que cabe a mim é se sujeitar. E o que cada um faz com aquilo que lhe é dado, é por isso que a Bíblia diz assim: quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Você ainda tem que se sujeitar. Imagina aquele que deu autoridade, que é ele que tem que exercer. Mas muitas vezes eu estou preocupado com o que está exercendo a autoridade e esqueço de me submeter à autoridade. Não importa como ele seja, a maneira que ele seja, o importante é o que eu quero fazer. Eu quero me sujeitar. Eu quero fazer a minha parte. Eu não quero resistir a nenhuma ordenança de Deus. Eu não quero trazer sobre mim nenhuma condenação. Eu quero obedecer pela minha consciência. Ele não está presente, ele não está olhando, mas eu continuo a mesma pessoa. E eu continuo agindo do mesmo jeito. E é isso que nós não queremos fazer. Na presença das pessoas queremos ser uma, e na ausência das pessoas nós queremos ser outra. Na presença das pessoas eu sou uma coisa. Quando eu ligo o meu celular e o que eu vejo é outra coisa. O que eu assisto é outra coisa. Entenda uma coisa: Deus, ele está vendo o que você assiste e o que você vê. Porque você tem que ser o que é a mesma pessoa, é pela consciência. E é assim que nós servimos a Deus, pela nossa consciência. Existe um Deus que vê e contempla todas as coisas. Então eu tenho que me sujeitar a Ele em todos os lugares, em todos os momentos, porque Ele está vivendo. E Deus sempre quer o melhor para as nossas vidas. Então não traga condenação sobre a sua vida. Aprenda a se sujeitar. Não olhe o comportamento de ninguém. Faça a sua parte. Porque quando eu faço a minha parte, eu só trago bênção e vitória para a minha vida. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam.